Porque o exercício não é a melhor forma para você começar a emagrecer. Bem-vindo, bem-vinda ao canal do Keto Coach, e hoje nesse vídeo eu vou falar justamente sobre isso, porque talvez o exercício não seja a primeira e melhor forma de você iniciar um processo de emagrecimento. Eu vou explicar aqui, você que treinava e parou de treinar e começou a acumular gordura, ficou mais gordo, com sobrepeso ou até obeso e não consegue recuperar a forma antiga através do exercício, tem dificuldade de se exercitar, ou você que sempre esteve acima do peso ou por alguma razão ganhou peso na sua vida e te falaram assim, fecha a boca e treina que esse é o resultado, é garantido. Por que você não sente prazer ao fazer exercício, não consegue fazer o exercício, não tem energia para fazer o exercício, perde muito pouco peso através de uma estratégia de exercício para emagrecimento? Eu sou Ivan Razeira, sou treinador, criador do método Keto Coach, apaixonado pelo metabolismo, pela fisiologia do exercício, adoro estudar esse tema e vou trazer aqui uma estratégia também. Lá no final vou falar para você o que deve ser feito para você reverter esse quadro, para que o exercício passe a ser sim uma ferramenta de emagrecimento. Afinal, a gente sabe que o exercício traz inúmeros benefícios para a nossa saúde, isso ninguém contesta, isso é um argumento incontestável, né? Ninguém mais pode dizer que o exercício não faz bem, inclusive para o emagrecimento. Mas o que eu quero dizer aqui é que talvez ele não seja a melhor opção para você iniciar um processo de emagrecimento. A gente precisa corrigir outras coisas antes. Eu costumo dizer que quem pensa em iniciar um emagrecimento através do exercício é como se fosse colocar a carroça na frente dos bois. Ou seja, a gente tem outras coisas para serem feitas antes. Então vamos lá, junte-se a nós nesse vídeo, dá o seu like aqui, curte o canal, encaminha esse vídeo aí se você curtiu, deixa nos comentários seus pontos de vista, suas críticas, sugestões para outros vídeos que a gente pode agregar aqui no canal do Keto Coach. A gente vai desmistificar aqui o emagrecimento, vai trazer para você uma ferramenta científica, uma ferramenta prática, direta, que nós durante muitos anos estudamos e hoje constituímos na forma de um método, de um curso, que é o curso do método Keto Coach. Então vamos lá, vamos entender por que o exercício não é a melhor forma de você iniciar um processo de emagrecimento. Para entender como o exercício pode ajudar no emagrecimento ou até atrapalhar, a gente precisa entender o que acontece no corpo quando a gente está com sobrepeso, quando a gente está com muita gordura. Seja gordura visceral, aquela gordura por baixo do abdômen que deixa a barriga estufada e dura, ou o tecido subcutâneo, né? Aquela gordura subcutânea, aquela gordura por baixo da pele. Cada pessoa tem uma forma de ganhar peso e engordar, né? Distribui a gordura no corpo de uma maneira diferente. Inclusive, existem pessoas que acumulam mais gordura, conseguem ter uma tolerância maior a acumular muita gordura antes de ter algum problema de saúde, e outras pessoas que rapidamente, com pouca gordura, ou aparentemente os falsos magros, que parecem não ter gordura, mas tem uma proporção maior entre gordura e massa magra, acabam tendo problemas mais cedo. O que acontece quando a gente acumula gordura no nosso corpo de maneira excessiva? Bom, o tecido adiposo, o tecido gordo da gordura, a principal função dele era o armazenamento de energia, porque o nosso corpo gosta de armazenar, ele é eficiente em armazenar energia na forma de gordura. Tudo que você come em excesso é convertido em gordura e armazenado. Mesmo que você não coma gordura, você tenha uma dieta pobre em gordura, mas rica em carboidratos, por exemplo, o excedente dessa energia do carboidrato vai ser armazenado na forma de gordura. Assim como os que fazem dieta carnívora, que comem somente carne. Se eles comerem muita carne e não tiverem precisando de toda aquela proteína, de toda aquela energia, muito dos aminoácidos da carne, da proteína, serão convertidos e armazenados também na forma de gordura. Então, nosso corpo tem essa qualidade, essa característica de armazenar energia na forma de gordura. Porém, descobriu-se que o tecido adiposo, o tecido gorduroso, ele não é só meramente passivo, ou seja, ele guarda energia. Não, ele tem uma função endócrina também, ele libera substâncias, proteínas que sinalizam, que mandam informações diversas para o nosso corpo. Essas adipocinas, que é o conjunto dessas substâncias, temos algumas que são muito benéficas e outras nem tanto. Eu vou dar um exemplo aqui muito recente que você vai se identificar. Por que os quadros do Covid, né, da pandemia do Covid-19, eles são mais graves em pessoas obesas, ou com sobrepeso, ou com muito tecido adiposo? Porque eles estão num estado inflamado já. Esse tecido gorduroso excessivo libera substâncias, adipocinas inflamatórias e deixa o corpo inflamado. Quando a doença do Covid ela tem muita afinidade
né, com o processo inflamatório, então ela exacerba, ela se aproveita desse quadro já previamente inflamado e a doença se agrava e o risco de morte é muito maior nessas pessoas. Então esse é um exemplo de como o tecido adiposo pode influenciar num estado inflamatório. As pessoas que têm muita gordura corporal, elas estão cronicamente inflamadas, ou seja, elas estão continuamente inflamadas. E essas adipocinas mandam uma série de informações. Vamos voltar aqui para o mundo do exercício. Então, por que quem quer se exercitar tem muita dificuldade quando está com sobrepeso? Aí a gente tem que entender isso antes de entender qual é a melhor estratégia para reduzir o peso através do exercício. Então, você ganhou peso, você está com sobrepeso, tem mais tecido adiposo, bastante energia acumulada, certo? Opa, se eu tenho bastante energia, eu vou me exercitar e eu vou gastar essa energia. Acontece que o seu corpo não sabe acessar essa energia. Como assim? Uma pessoa de 100 quilos, tá, com 20, 25% de gordura, ela tem mais de 150 mil calorias armazenadas na forma de gordura. É muita energia, dá para passar um ano sem comer, gente. Isso mesmo. Essas adipocinas que o tecido adiposo libera, né, que o tecido de gordura libera, elas, no músculo, por exemplo, elas mandam uma informação muito ruim, muito prejudicial, que é o quê? Que o músculo fique resistente ao uso da glicose como energia. Isso mesmo, parece contraditório, né? Mas o músculo, ele recebe uma informação para não receber a glicose como fonte de energia. Enquanto que a insulina, né? A pessoa comeu, aumentou o nível de insulina dela, porque aumentou a glicemia, ou seja, você comeu, aumentou sua glicemia, liberou a insulina vai pegar essa glicose e vai levar lá para o músculo para ser utilizado como forma de energia ou para gerar estoque na forma de gordura. Acontece que essas adipocinas, elas fazem o contrário, elas falam assim, para o músculo não receber essa energia da glicose. E aí fica uma situação, o músculo está sem energia dentro e tem energia fora querendo entrar. Ao mesmo tempo, essas adipocinas vão lá no fígado e pedem para que o fígado produza mais glicose. Isso mesmo, ele pede para que, através de um processo chamado gliconeogênese ou glicogenólise, o fígado passe a produzir e liberar mais glicose no sangue. Então você já está com a glicose aumentada por conta da sua alimentação e o músculo não conseguiu gerenciar. 85% da nossa glicemia é gerenciada pelo tecido muscular. O que regula se ela vai estar mais baixa ou mais alta é justamente o tecido muscular. E ele está incapaz de receber essa glicose por causa das adipocinas liberadas pelo tecido adiposo. O fígado libera mais glicose ainda, porque ele também está sendo estimulado por essas adipocinas a produzir mais glicose. E o músculo não recebe, então a glicose no sangue aumenta. O que acontece? O tecido adiposo, aquele mesmo tecido que liberou essas adipocinas, ele está permeável à glicose ainda, ele pega esse excesso de glicose e forma mais reserva na forma de gordura. Então o tecido adiposo passa a gerenciar esse excesso de energia e não mais o tecido muscular. E você vai se exercitar, você não tem energia no músculo, porque ele está incapaz de receber a energia da glicose. Isso foi reduzido através das adipocinas. Além disso, o seu cérebro também é sensível a essas adipocinas e elas informam a ele que o seu corpo está sem energia. Até porque o seu músculo está informando que não tem energia, porque ele não está recebendo o suficiente da glicose, e as adipocinas vão lá e sensibilizam essas células dos seus neurônios e o cérebro começa a mandar uma informação para o corpo. Se eu estou sem energia, eu preciso diminuir o meu uso de energia, eu preciso diminuir a minha demanda de energia, e você começa a baixar o seu metabolismo, você começa a baixar a sua disposição, você fica com menos disposição, com menos energia para fazer as atividades, e ao mesmo tempo, se eu estou sem energia, eu preciso do quê? De energia vindo de fora, então ele estimula mais a sua fome. E aí você vai querer comer mais, mas você não tem energia disponível para fazer as atividades do seu dia. Então, você fica com menos motivação para fazer as atividades do dia a dia, muito menos se exercitar. Além disso, tem uma influência nos vasos sanguíneos também bem importante, que muda a dinâmica ali do endotélio, que é o tecido dos vasos sanguíneos, aumentando, por exemplo, a pressão arterial, que também é um problema bem sério. Então, percebeu como o excesso de gordura no corpo, ele influencia em vários aspectos do nosso metabolismo, né? Vamos recapitular aqui. Ele inibe o uso da glicose no seu músculo. Isso mesmo, ou seja, as adipocinas tornam o seu músculo resistente à glicose. Ao mesmo tempo, essas adipocinas pedem para que o seu fígado produza mais glicose. E olha que interessante, o seu sangue já está cheio de glicose porque o músculo não conseguiu absorver, seu fígado aumenta a produção de glicose. Como não está precisando de glicose circulante, ele começa a estocar essa glicose
também nele mesmo, criando uma condição chamada esteatose hepática, não alcoólica. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Tem um vídeo aqui, acho que no Keto Coach, temos um vídeo falando justamente sobre isso. Eu vou deixar o link aqui sobre a esteatose hepática, o que ela causa, para você assistir, aí, se você tiver interesse em assistir depois sobre ela. Mas vamos voltar aqui então. Então o músculo não consegue receber energia da glicose porque as adipocinas informaram ele para não receber, por mais que a insulina esteja querendo trazer a glicose para dentro, fica uma informação ali e o músculo fica sem energia. Ao mesmo tempo, seu fígado produz mais glicose, libera mais glicose e não consegue utilizar essa glicose como energia, vai para o tecido adiposo armazena essa energia na forma de glicose. O seu cérebro é sensibilizado também por essas adipocinas e manda uma informação para o seu corpo gastar menos energia, baixa o seu metabolismo e manda uma informação para o seu corpo buscar mais energia, ou seja, aumenta a sua fome. Tudo isso criado pelo excesso de gordura no seu corpo. Tem um nome para essa condição que se chama-se síndrome metabólica, ou seja, a base dela é a resistência à insulina, que é desenvolvida através dessas sinalizações, como eu falei, né, do excesso de gordura mandando essas informações. Quando você coloca o exercício nessa matemática, seu cérebro diz que você não tem energia, seu músculo não consegue receber energia. Você começa a se exercitar, você não vai ter vontade de se exercitar. Isso é normal, esperado. E o que pode até acontecer é que você comece a se exercitar e fique sem energia, porque o seu corpo não consegue receber de maneira eficiente a energia da glicose e, ao mesmo tempo, ele não sabe utilizar as suas reservas de energia, que estão na forma de gordura, para fornecer energia para sua atividade. Então, você cria uma condição muito difícil de, através do exercício, iniciar um processo de emagrecimento. Logo, a gente tem bastante energia armazenada nessa situação, mas não consegue utilizar essa energia. Se o exercício fosse realmente uma estratégia eficiente para o emagrecimento, nós não veríamos tantas pessoas com sobrepeso se exercitando em academias, fazendo maratonas, fazendo triatlon, por exemplo. Existe hoje o conceito de que quanto mais você se exercitar, você vai conseguir perder peso, mas a gente olha o contrário disso. A gente vê pessoas se exercitando muito, treinando muito e não conseguindo emagrecer, mantendo reserva de gordura ou até com bastante sobrepeso e obeso. Isso é bem comum de acontecer. Então, por isso que eu quero te dizer que talvez iniciar uma estratégia de emagrecimento através do exercício não seja a melhor opção. Tá, Ivan, se essa não é a melhor opção, qual que é a melhor opção? Bom, eu vou apresentar aqui para você um modelo de como você vai fazer para iniciar uma estratégia de emagrecimento, fazendo com que o seu corpo tenha energia. O primeiro passo é a gente precisa dar energia para o corpo, tornar ele capaz de acessar as nossas reservas de energia, que estão na forma de gordura, e assim fornecer energia para o sistema, para que você consiga ter motivação, para que você consiga ter disposição, para que você se sinta bem e capaz de fazer o exercício, que daí sim ele vai potencializar o seu emagrecimento. O exercício, assim como o jejum, são ferramentas poderosíssimas para auxiliar no emagrecimento, são sim, mas eles não podem ser vistos como a principal estratégia. O exercício ele não pode ser visto como o principal fator que vai fazer você gastar mais calorias e emagrecer. Não é só ele que vai determinar se você vai conseguir usar suas reservas de gordura como energia durante a atividade física. Até porque se o corpo não estiver equilibrado, se o corpo não estiver capaz de acessar as reservas de gordura para formar energia a partir dela, por mais que você se exercite, por mais que você treine, você vai ser incapaz de atingir o nível de emagrecimento desejado, porque o seu corpo não consegue ir lá na sua reserva, buscar energia na forma de gordura e fornecer para ele, seja em atividade física ou seja no repouso. Usar o exercício como primeiro recurso para o emagrecimento pode trazer algumas situações muito desconfortáveis para o corpo e incapazes de serem sustentáveis a longo prazo. Você não tem energia no músculo, você começa a se exercitar, você vai precisar de energia, você vai sentir a necessidade de energia, então você vai precisar ingerir alguma coisa que te dê energia rápida, geralmente na forma de glicose. Então você vai precisar comer para fazer o exercício, você vai precisar comer durante o exercício, você vai precisar comer após o exercício. E não faz muito sentido se a gente for pensar na seguinte situação. Eu tenho milhares de calorias armazenadas no meu corpo. Eu preciso ingerir energia de fora para dentro, para fazer exercícios por 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, não faz muito sentido, certo? Isso te coloca numa situação onde você vai estar o tempo todo comendo. E aí, quanto mais você vai se exercitando, não conseguindo acessar essas reservas de energia,
você vai sentir mais fome, você vai querer comer de maneira mais frequente. O tipo de energia que você busca, que é a energia da glicose, associada à frequência alimentar que você vai ter, vai criar uma condição onde você vai inibir o uso da gordura como energia, porque a glicose aumentando e liberando mais insulina, ela impede com que o seu corpo acesse as reservas de gordura, porque ela desliga a chave do uso da gordura como energia. Na verdade, a sua chave de usar a gordura como energia está desligada por todo esse ciclo que eu expliquei até agora. E vai continuar desligada se você começar a se exercitar primeiro, como uma primeira estratégia para emagrecimento. O exercício é um estresse, tá certo? O exercício, ele é um estresse benéfico para o nosso corpo, né? O nosso corpo responde de maneira positiva ao estresse. Acontece que se o exercício entra em uma condição onde você já está sobrecarregado com estresse de outras naturezas, o seu corpo não está bem equilibrado metabolicamente, por conta de tudo que eu expliquei até aqui, na questão energética, ele não consegue obter energia, ele está resistente ao uso da insulina para transferir energia para o seu músculo. Você colocar na matemática o exercício, ele é um estresse a mais, que pode promover o quê? A liberação excessiva dos hormônios que respondem ao estresse, dentre eles o cortisol. E o cortisol, ele tem sim a função de estimular o uso da gordura como energia, porém quando ele está em excesso, associado ao estresse cotidiano, o estresse mental do seu dia, por exemplo, ele vai fazer isso de maneira muito pouco eficiente. E pelo contrário, ele vai estimular com que você use as suas proteínas, os aminoácidos das suas proteínas, do seu músculo, como energia. Então pode contribuir até de maneira negativa, fazendo você reduzir a sua massa muscular, que é importante tê-la para usar a gordura como energia, porque o excesso de estresse e o estresse associado ao exercício vão estimular com que você faça uso desses aminoácidos também como fonte de energia, porque eles vão ser convertidos em glicose, que é a energia rápida que o seu corpo está precisando, pelo fato de ele não conseguir acessar as reservas de gordura, ele está impedido disso. A curto prazo, uma estratégia de emagrecimento usando o exercício pode até ser sustentável por alguns dias ou algumas semanas. Você está motivado, você tem ali em mente que vai perder peso fazendo exercício, cria uma rotina, começa a fazer e resiste a ela. Mas a médio e longo prazo não se sustenta, porque a perda de peso através do exercício é muito pequena. E você cada vez mais precisa estar estimulando seu corpo através da energia rápida da glicose, e você não consegue mais manter a perda de peso de maneira contínua, gradual. Por isso que o exercício, como primeira estratégia para o emagrecimento, não é a melhor opção para você que está acima do peso ou com sobrepeso. Não estou dizendo aqui que você não deva se exercitar. Eu vou falar lá na frente como você deve se exercitar. Antes disso, a gente precisa entender como que a gente faz para criar um ambiente favorável no corpo, ou seja, criar uma condição onde o corpo seja capaz de usar a gordura como energia, para daí, fazendo exercícios, você utilizar essa gordura e assim emagrecer de maneira contínua. E não só durante o exercício, mas que você passe o seu dia emagrecendo, porque você vai passar o seu dia usando essa gordura como energia. Então, recapitulando, né? Quando a gente coloca o exercício como a primeira forma de promover o emagrecimento, o que acontece? Você vai começar a fazer atividade física, você está com sobrepeso, tem bastante tecido adiposo, o seu corpo está incapaz de usar a glicose como energia. Por quê? Porque está resistente à insulina, essa condição criada pelas adipocinas, que foram liberadas, são liberadas por esse tecido adiposo, impedindo com que o seu músculo utilize de maneira eficiente a glicose, impedindo com que o seu corpo produza energia através da gordura, criando uma condição onde o seu cérebro vai pedir para você maneirar, porque ele não tem energia, vai te dar mais fome, porque ele precisa de energia, vai pedir para o seu fígado produzir mais glicose, aumentando os níveis de glicose circulante, porém, sem a possibilidade dessa glicose entrar de maneira eficiente no músculo. É claro que o exercício estimula o uso da glicose sem a insulina, mas quando a sua glicemia baixa muito rápido, você sente a necessidade de ingerir mais glicose, porque você não é acostumado a treinar com a glicemia baixa. O seu corpo não sabe lidar com a glicemia baixa, então você se sente fraco, você se sente tonto, você se sente sem energia para fazer atividade. Se você não consumir uma energia rápida, você não vai conseguir continuar se exercitando. Então você vai precisar comer para se exercitar, você vai precisar comer durante o exercício, você vai precisar comer após o exercício e você vai ficar num ciclo de come, treina, come, treina, o tempo todo dependente dessa energia rápida. Isso faz com que
com que o seu corpo continuar não conseguindo acessar a energia da gordura. Porque sempre que você ingere glicose, seu nível de insulina aumenta, a insulina sinaliza para que não faça beta-oxidação, que é o uso da gordura como energia. A beta-oxidação é quando o seu corpo pega a energia da gordura, os triglicerídeos, que é a forma como a gordura está armazenada, quebra esses triglicerídeos, libera os ácidos graxos na circulação para que eles sejam utilizados no músculo pelas mitocôndrias para formar energia e assim te manter durante o exercício. Acontece que se seu nível de glicose sobe, o seu músculo não precisa da energia da gordura, ele continua utilizando a energia da glicose. E aí no repouso, depois do treino, o que você vai fazer? Você vai ingerir energia a partir da glicose, novamente, porque você precisa dela para funcionar, e aí você não permite com que o seu corpo use a energia da gordura, porque a insulina vai subir, vai sinalizar para desligar o uso da gordura como energia, que já vai estar desligado. Então você fica nesse ciclo contínuo, dependendo da energia da glicose para se exercitar, dependendo da energia da glicose para viver. Além disso, o exercício, para quem estava parado, sedentário, vai começar a se exercitar, ele, por menor que seja a intensidade dele, ele vai demandar muita energia da glicose. A gente tem dois sistemas funcionando sempre em paralelo, que é o sistema glicolítico, que usa a glicose para formar ATP e energia muito rápido, e o sistema oxidativo, que usa a energia da gordura para fornecer energia na atividade física. Um atleta bem condicionado, um atleta bem treinado, quando faz uma atividade de baixa intensidade, ou seja, numa percepção de esforço de leve a moderado, ele utiliza muito a energia da gordura. Ele usa muito o sistema oxidativo, porque a gordura fornece mais ATPs, fornece mais energia para o sistema dele. E ele utiliza menos a da glicose. Ele só vai utilizar a energia da glicose em intensidades muito altas. Acontece que a pessoa que não é bem condicionada fisicamente ou que está destreinada, qualquer atividadezinha que ela vai fazer com mínimo de intensidade já vai ser bastante para o corpo dela e já vai estimular o sistema glicolítico de uso da glicose como energia. E como ela não sabe utilizar a energia da gordura, o corpo não sabe, ela vai ficar dependente desse combustível da glicose. Por isso que o exercício não é a melhor forma para você iniciar uma estratégia de emagrecimento. Entendido por que o exercício não funciona bem como a primeira estratégia para emagrecimento das pessoas que estão sedentárias, com sobrepeso, com obesidade. Então vamos entender agora qual que é a melhor maneira de fazer isso. Existe sim uma forma bem melhor para se iniciar um processo de emagrecimento. E ela é fazendo o seu corpo usar a gordura como energia. Isso independe do exercício. Porque a gente tem que entender que o acesso ao seu tecido adiposo, o acesso às suas reservas de energia na forma de gordura, não depende do exercício, depende de reequilíbrio do seu metabolismo. A gente precisa reeducar o seu metabolismo a acessar essa reserva de energia na forma de gordura e assim promover um emagrecimento, usando a gordura como energia. Como eu falei lá na frente, colocar o exercício como a primeira estratégia de emagrecimento sem que o seu corpo saiba utilizar a gordura como energia é como colocar a carroça na frente dos bois. Então a gente vai primeiro colocar os bois na frente, vamos colocar o seu corpo a usar a energia da gordura para depois a gente puxar essa carroça do exercício com energia total. Quais são os benefícios para o nosso corpo? Não só durante o exercício, mas no dia a dia. Primeiro, a energia da gordura ela é fornecida de maneira mais contínua, mais constante. A gente tem muita reserva e a gente utiliza ela de maneira mais contínua, principalmente durante o jejum. Ou seja, você consegue ficar períodos sem se alimentar, tendo energia disponível sem sentir fome, sem sentir fraqueza. Isso é tão verdadeiro que a gente evoluiu a partir disso, Os nossos ancestrais, eles que eram caçadores-coletores, eles precisavam ter muita energia, muita disposição, muita clareza mental para sair para caçar, ou seja, eles acordavam e iam em busca do seu alimento sem estar de barriga cheia, sem ter consumido grandes quantidades de alimento, grandes quantidades de glicose. E assim eles funcionavam, e nós funcionamos assim, essa é a nossa fisiologia. A gente precisa recuperar esse modo de funcionamento ancestral. Um outro benefício de usar a energia da gordura é que você pode e passa a fazer o exercício de maneira independente de estar alimentado ou não. Ou seja, você não depende mais da energia dos alimentos para se exercitar. Você pode fazer exercício em jejum, se quiser. Você pode fazer longas horas de atividade consumindo muito pouca caloria ou nenhuma, mantendo-se apenas hidratado. Isso é um segundo benefício, muito importante. Por quê?
Quanto menos você estimular o seu corpo com energia rápida durante a atividade física, mais ele vai buscar nas reservas de gordura a energia necessária para se exercitar. E assim promover um emagrecimento real, sem que você se sinta fraco, sem que você se sinta indisposto durante a atividade física ou após ela. E o mais legal de tudo é que depois do exercício, essa máquina de usar a energia da gordura vai estar tão ativa que você não vai sentir fome e você vai conseguir ficar mais tempo sem ingerir alimentos após o exercício. E aí, se for o caso, emagrecer de vez, se for esse o teu objetivo. Usando a gordura como energia, você vai baixar o seu peso, você vai emagrecer o tecido gordo. E aí, mais leve, você começa a se tornar mais eficiente para fazer exercício. Você vai aumentando o seu VO2, porque o VO2, que é a capacidade de produzir trabalho durante o exercício, usando o oxigênio, ele está muito relacionado com o peso também. Se você emagrece, você melhora a sua potência aeróbica, sua capacidade de se exercitar. E aí você consegue fazer mais treinos de maneira mais eficiente, de maneira mais intensa e usando ainda a gordura como energia. Então você melhora a sua capacidade de estar treinado. Isso otimiza muito o seu emagrecimento. E por fim, usar a energia da gordura no dia a dia faz com que os seus níveis de glicose baixem no sangue, faz com que os seus níveis de insulina baixem e você reduz as inflamações. Você se recupera mais rápido das sessões de treino. Você produz menos catabólitos, ou seja, menos substâncias que são produzidas através do uso da glicose como energia no exercício. Você produz menos e você produz mais energia da gordura. Você tem a capacidade de se recuperar mais rápido entre as sessões e assim poder treinar de maneira mais frequente e se sentindo bem, sem dor muscular, sem cansaço, sem aquela letargia. Eu treinei, agora eu preciso comer muito e preciso descansar para me recuperar para a própria sessão. Tudo isso vai desaparecer. Então vamos recapitular aqui, ó. Usar a gordura como energia é a forma de iniciar um processo de emagrecimento, independente do exercício, que vai te trazer vários benefícios. Vai fazer com que você tenha uma energia mais contínua, mais constante, através do uso da gordura. Vai fazer com que você tenha menos necessidade de repor alimentos durante o treinamento, durante os exercícios. Você não vai precisar se alimentar para fazer exercício, você não vai precisar se alimentar durante o exercício e você vai ter mais tempo para ficar em jejum após as atividades físicas. Tudo isso vai otimizar o seu emagrecimento, porque você vai estar usando a sua energia da gordura, a sua energia de reserva, e assim você vai emagrecer de verdade. Além disso, emagrecendo dessa maneira, você melhora a sua capacidade de produzir trabalho no exercício, você melhora o seu VO2 máximo, você melhora a sua capacidade de treino e assim você potencializa o seu emagrecimento. As atividades vão se tornando mais intensas usando a própria gordura como energia. E por fim, você reduz o nível de glicose circulante, reduz os níveis de insulina e faz com que o seu corpo fique menos inflamado e recupere-se melhor entre as sessões de treino. Todos esses benefícios, e tem outros aqui que eu não vou me estender nesse vídeo falando sobre esse, vou focar especificamente nos benefícios relacionados ao exercício e o emagrecimento. Bom, e como fazer, para reeducar o corpo a utilizar a gordura como energia e colher todos esses benefícios? Nós do método Keto Coach, nós desenvolvemos um passo a passo. Na verdade, o método Keto Coach é fundamentado em 5 pilares. Que ele começa pela hidratação celular, ou seja, fornecer a quantidade de água necessária para o nosso corpo funcionar. Nós somos feitos de água, gente. A gente precisa se hidratar. Eu tenho certeza que você não toma água suficiente. Eu não tomava água suficiente. O funcionamento das nossas células, da mitocôndria, que é a organela que produz energia, ela depende de água. Nós precisamos de água para viver. Temos que ingerir mais água. E não bebidas diversas. Água pura e quem se exercita bastante, água com eletrólitos, que é para manter o funcionamento dessas células. Criar uma estratégia de recuperação reparadora, um sono reparador, um sono de qualidade que vai recuperar o nosso corpo, vai permitir com que libere hormônios que são fundamentais na regulação da gordura como energia. Ou seja, quando a gente tem um sono de qualidade, que a gente dorme num ambiente bem escuro, o número de horas necessárias para dormir, além de baixar os níveis de cortisol, que é o hormônio que responde ao estresse e que não pode estar aumentado durante o sono, e aumentar a liberação do GH, isso faz com que o seu corpo vá buscar nas suas reservas de energia na gordura, faça a sua reparação, você acorde pronto para o dia seguinte. Você começa a ter qualidade de sono, você começa a ter intervalos maiores de jejum durante o sono, usando a gordura como energia, favorecendo o uso dela. O terceiro pilar é o reset, ou seja, a mente tem que estar preparada para lidar com as situações de estresse. Por quê? O estresse mental, o estresse do dia a dia, sobrecarga de trabalho, eles influenciam muito
na qualidade hormonal nossa, porque os hormônios que respondem ao estresse, como cortisol, adrenalina, noradrenalina, eles vão determinar se você vai utilizar ou não a sua gordura como energia. Quando a gente está fazendo exercício, o corpo libera cortisol, porque o exercício é um estresse e o corpo responde. No início da atividade, ele libera o cortisol. E o cortisol ele tem a função de lá também usar a gordura como energia. Acontece que se ele se torna elevado durante toda a sua rotina do dia, quando você vai fazer o exercício, é uma sobrecarga desse hormônio. E ele vai também precisar de glicose, ele vai fazer com que o seu corpo converta aminoácidos da sua musculatura em energia, ao invés de utilizar a gordura de reserva como energia. Você precisa trabalhar a mente também. O quarto pilar é oferecer a energia necessária e os nutrientes necessários para que o seu corpo funcione da maneira que você quer. Afinal, você quer usar a gordura como energia, certo? Então, para fazer isso, você precisa oferecer alimentos que vão estimular o uso dela, através de uma alimentação balanceada com energia vinda da gordura. Alimentos naturais, ricos em proteína, ricos em gordura, na forma mais in natura possível, sem produtos químicos, sem serem altamente processados e baixos em glicose. Alimentos ricos em fontes de vegetais baixas em amido, não vegetais como a batata ou como tubérculos em geral, que tem grande quantidade de amido. Busque vegetais pobres em amido e deixe com que o seu corpo trabalhe com proteína e gordura, que tem uma identidade biológica melhor conosco, ou seja, a gente evoluiu consumindo mais desse tipo de alimento, e folhas verdes, micronutrientes, vitaminas, minerais que vêm desses outros alimentos. Crie um ambiente, através da nutrição, onde o seu corpo vai poder continuar trabalhando com a energia da gordura. E por fim, o estímulo certo de exercícios. O exercício é um dos pilares, sim, para quem quer recuperar sua saúde metabólica, quer reequilibrar seu organismo e emagrecer. Mas o exercício tem que estar na dose certa, tem que ser o estímulo certo. Fazendo o exercício na dose certa, estimulando o corpo com movimentos de alongamento, com movimentos de mobilidade, com a caminhada ainda em jejum, a gente cria um ambiente onde o corpo vai precisar de mais energia e ele vai buscar essa energia na gordura. Se a intensidade do exercício estiver devidamente adequada e se a duração do exercício estiver devidamente adequada. Então, são 5 pilares, bem simples: hidratação, recuperação, o reset, que é trabalhar o estresse, a mente, o keto fuel, que é oferecer a energia que você quer com que o seu corpo utilize, e o movimento, dar o movimento certo na hora certa. Então, através desses 5 pilares, você já começa a mudar a forma como o seu corpo vai buscar energia e já começa a treinar ele. E em poucas semanas você consegue aumentar a carga de exercício e aí potencializar o uso da gordura como energia e emagrecer de vez. Além disso, pode colocar estratégias de jejum que também vão se tornar mais frequentes, porque você vai conseguir ficar em jejum por mais tempo a partir do momento que você consegue acessar suas reservas de energia. Muito legal tudo isso, não é verdade? Bom, 5 pilares, usar a gordura como energia, parece fácil, ou parece muito difícil. Eu vou facilitar a sua vida e eu vou te dar uma receitinha aqui do Keto Coach, essa aqui em primeira mão, tá? Faça isso por uma semana. Siga esse passo a passo que eu vou passar aqui daqui para frente para você, e durante uma semana, siga a risca. Primeira dica, primeira tarefa, acordar e ingerir 2 copos de água antes de sair da cama. Então vai dormir, já deixa 2 copos de água do lado da cama. E no período da manhã, tente tomar o máximo de água possível, ali em torno de até 1,5 litro, 2 litros. Durante o dia, mantenha-se hidratado. Quanto que eu vou beber de água durante o dia? Bom, faça uma conta simples assim. Pega o seu peso, se você for homem, e multiplique por 40. E se você for mulher, multiplique por 38. Isso vai dar em ml a quantidade que você deve ingerir durante o dia. Então, se eu tenho 66, 67 quilos, vai me dar ali em torno de 2.500, 2.800 ml por dia para minha hidratação. Eu tomo em torno de 3 litros. Quando eu faço exercício, eu tenho que tomar um pouquinho mais, porque a gente perde mais líquido durante a atividade física. Então, esse é a primeira tarefa. A segunda tarefa é que você crie uma condição de sono realmente reparadora. Tente dormir antes das 10 horas da noite. Por quê? Porque é nesse momento que o seu corpo começa a liberar melatonina, que é um hormônio que induz o seu sono, e que a partir dele uma série de outros hormônios, se você estiver dormindo, serão liberados. Então evite dormir tarde. Para que isso seja possível, mas eu não consigo dormir cedo, eu sou acostumado a dormir tarde. Crie um ambiente favorável para você dormir, ou seja, afaste-se das telas, das luzes, 2 horas antes do sono. Então não veja televisão, não fique no computador, não fique no celular, pelo menos 2 horas antes do sono.
Isso vai facilitar porque o estímulo da luz manda uma informação para o nosso cérebro que a gente está desperto, para ficar desperto. Então ele inibe a liberação de melatonina. E também faça refeições mais cedo. Tente jantar um pouco mais cedo, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, para que você consiga também ter um tempo de digestão e quando você for deitar às 10 horas da noite, a sua barriga esteja vazia. Assim você vai ter um sono mais longo e procure dormir por aproximadamente 7 horas. Eu sei que é difícil para muitas pessoas, são acostumadas a acordar, mas é um esforço crescente. Vá deitar cedo, acordou mais cedo, fica um pouquinho mais na cama, sai da cama, faz os movimentos necessários, começa o seu dia, no outro dia você já vai ter mais facilidade para dormir mais cedo, porque você acordou mais cedo. Isso é um ciclo virtuoso que vai te colocar já com um sono mais reparador. Terceira indicação aqui nossa: ofereça para o seu corpo os nutrientes necessários para ele funcionar, os nutrientes nos quais você quer que ele funcione. Ofereça proporções maiores de proteína na sua refeição, proteínas gordas. Busque a gordura natural dos alimentos. Busque gorduras in natura. Então, tudo que for alimento que tiver gordura da natureza, ou seja, carnes gordas, não tem problema, consuma. Alimentos ricos em gordura, como abacate, como coco, consuma. O azeite de oliva, que é um tipo de gordura muito boa e que é minimamente processado, é basicamente uma prensa mecânica, um nível de processamento só, adicione à sua refeição e reduza o consumo de grãos, de farináceos e de vegetais ricos em amido, como batata, por exemplo. Busque vegetais pobres em amido, né? A couve-flor, a própria cenoura tem pouco amido, numa quantidade pequena, né? Não vai consumir 1 quilo de cenoura, é difícil, mas evita, né? E busque a gordura natural dos alimentos. E fuja como o diabo foge da cruz, fuja dos óleos de semente. O que o pessoal chama comumente de óleos vegetais, como óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de soja. Esse tipo de óleo vegetal, que é um óleo de semente, ele é extremamente maléfico para o seu corpo. Não consuma mais isso. Se puder escolher em não consumir mais esse tipo de substância, não vou chamar de alimento porque não é alimento, fuja disso. Quarto ponto, coloque exercícios no seu dia, exercícios muito leves no início do seu dia. Comece o dia fazendo alongamentos, exercícios de mobilidades articulares, movimento das articulações e caminhadas em baixa intensidade por até 20, no máximo 30 minutos em jejum. Hidrate-se muito e saia para fazer essas atividades em baixíssima intensidade. Isso vai fazer com que o seu corpo peça energia e através da gordura ele vai buscar essa energia. Vamos lá, depois dos 7 dias, vamos para um desafio. Vamos fazer um jejum de 12 a 16 horas. Isso mesmo, ficar 12 a 16 horas sem comer. Como é que tu vai fazer esse jejum? Faça a última refeição ali no final do dia, em torno das 18 a 19 horas. Você vai só se alimentar no dia seguinte, lá depois das 7, 8 horas da manhã. Se conseguir, fique até o meio-dia, só almoce. E durante esse período de jejum, mantenha-se hidratado, tome chá durante a noite antes de deitar e quando acordar, pode beber chá, pode beber um pouco de água de coco diluída na proporção de 1 para 1, ou seja, 100 ml de água de coco com 100 ml de água normal. Tome ele durante a sua manhã. Se você toma café, pode tomar um cafezinho, ele vai ajudar a inibir a fome. Ah, deu fome. O que você faz? Primeiro hidrate-se. Se a fome passar, não era fome de comida, era simplesmente que você estava precisando de mais líquido. Agora, se você se sentir fraco, sentir tonto, sentir indisposto, coma, interrompa o jejum numa situação dessa. Mas depois de 7 dias, seguindo esse passo a passo, ou seja, hidratando-se muito bem de manhã, tendo um sono reparador e de qualidade, certo? Oferecendo a energia necessária para o seu corpo através de alimentos ricos em gordura e proteína, fazendo os movimentos matinais em jejum, com baixa intensidade, você vai passar fácil por esse jejum de 12 a 16 horas. Eu tenho certeza que no final você vai se sentir muito bem. E quebra esse jejum com um banquete naquilo que você realmente precisa se alimentar e que você quer que o seu corpo continue funcionando. Tudo que você fez durante a semana tem que ser mantido, né? Não vamos estragar uma semana aí de recuperação aí do funcionamento do corpo e de reconstrução do uso da gordura como energia comendo porcaria. Então vai lá, faça uma bela de uma refeição, coma uma carne muito saborosa se você come carne, busque fontes ricas em gorduras que te dão prazer. Então essa é a dica do Keto Coach aí para você começar a virar a chave. A partir dessa rotina, o exercício lá na frente vai se tornar um grande potencializador do emagrecimento. E aí tudo vai funcionar muito bem. Nós temos casos, nós temos exemplos da vida real para te mostrar que isso funcionou. A gente tem um exemplo do Mauro. Dá uma olhadinha aqui, ó. O Mauro, ele perdeu
mais de 20 quilos já. E ele começou fazendo muito pouca atividade física, seguindo o passo a passo, seguindo os pilares. Eu comecei o método em fevereiro com 94, terminei a fase ali, estava com 76, quase 75. O Ricardo, que é outro caso nosso, olha só o Ricardo. O Ricardo, ele fez uma cirurgia no tendão do calcanhar, ficou acamado, ou seja, ele passou pelo processo de 8 semanas do Keto Coach sem poder fazer grandes atividades, grandes movimentos e emagreceu mais de 12 quilos em 8 semanas. Então, comecei o método. Pensei, pô, tô lá na cama, tô com 87 quilos, tô gordo, pensei, tô ferrado. E já na primeira semana colhendo resultado, pensando, pô, vou ganhar esse jogo, né? Foram 8 semanas, né, de uma transformação radical, assim, vou dizer. Não só mudança quanto a peso. Então, assim, fazer o corpo utilizar a gordura como energia dá resultado. Estamos aqui para comprovar isso e estamos aqui para mostrar para você que existe uma forma real, uma forma sem sentir fome, uma forma que não precisa se exercitar de maneira exaustiva e que vai recuperar não só a questão do seu peso, mas vai melhorar todos os componentes da sua saúde. Maior disposição mental, acordar com energia, com disposição para trabalhar, para fazer o seu dia, não ter fome depois das refeições, não precisar tirar uma sonequinha depois do almoço, ter energia para brincar com seu filho, com sua filha, ter energia para fazer os treinos e após o treino não precisar deitar na cama, encher a barriga de comida e ficar descansando. Tudo isso porque o corpo sabe muito bem gerenciar a sua energia, foi treinado para isso e agora está funcionando bem. Muito obrigado. Esse foi mais um vídeo aí do Keto Coach. Volto a te convidar a seguir o nosso canal. Estamos no Instagram, @KetoCoach, diariamente produzindo conteúdos como esse para você. Vamos até o próximo vídeo. Um grande abraço e deixa nos comentários como é que foi sua experiência dos 7 dias. Eu quero saber se você fez essa experiência e coloca ali embaixo o que você sentiu, o que você não sentiu, como é que foi, se conseguiu fazer e quais os benefícios que você colheu disso. Deixa aí para nós que é muito importante aqui para o nosso canal. Um grande abraço.